Dono de restaurante, me diz um negócio, passou um tempo aí do cardápio do seu restaurante e você sente que você tem que dar aquela mudada, né? Não dá pra você manter o mesmo cardápio sempre, você tem que tomar algumas decisões. Você quer inovar, mas você não pode mudar tudo porque o seu cliente ele gosta daqueles pratos carro-chefe do seu restaurante. E aí? O que você faz? Você mantém o mesmo cardápio sempre ou você inova? Como que você faz essa seleção de pratos que devem sair e aqueles que vão ficar? Como é que você toma essas decisões? Como que você revisa o seu cardápio? Se você tem essa preocupação, esse é o vídeo para você. Você vai aprender a tomar essas decisões da melhor forma possível agora. Se você não está preocupado com isso no seu restaurante ainda, olha, acredite em mim, essa preocupação vai chegar, ou ela deveria. Então já assiste esse vídeo aí porque você vai passar a aprender a fazer isso de uma forma profissional. Você deve sim olhar e revisar o seu cardápio de tempos em tempos. Eu vou te passar todos os detalhes de como que você faz isso agora. Para você, se você não sabe ainda qual é a técnica, é da matriz BCG. A matriz BCG é uma das técnicas que eu vou te ensinar junto com um protocolo que agora é desse vídeo, que você pode usar para revisar o seu cardápio de tempos em tempos aí no seu restaurante. E antes da gente iniciar de fato esse vídeo, deixa eu te fazer o convite para você se inscrever aqui no canal do YouTube. Botãozinho vermelho aqui embaixo, ó, pega se você estiver assistindo no celular, vira o celular aí, clica, já se inscreve, escorrega o botão no like aí, qualquer coisa que não custa nada também, volta para você assistir, se inscreve porque eu tô postando muito conteúdo sempre aqui no YouTube para ajudar donos de restaurantes que querem aprender a ganhar mais dinheiro e ter mais liberdade aí no seu restaurante. Não ficar escravo, né? Não ficar trabalhando longas horas fazendo sempre a mesma atividade operacional. A gente tem que pensar lá na frente, tá? Então, vamos começar o vídeo agora. Então, olha só. De tempos em tempos, muitas coisas vão acontecendo no seu restaurante. Por exemplo, a gente tem observado que a inflação é um grande problema aí para quem tem um restaurante. Então, os preços das coisas vão mudando e às vezes tem insumos específicos que eles explodem. E você fica pensando assim, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Será que eu vou ter que aumentar o preço? Será que eu tenho que tirar o cardápio? E às vezes você tem também aquele prato que não tá saindo muito, que às vezes não tá tendo uma aceitação muito boa. E você fica pensando assim, meu Deus, o que eu faço? Tiro? Não tiro? Eu preciso estar sempre mudando o meu cardápio, preciso sempre trazer novidades para agradar as pessoas. Como é que funciona esse negócio, tá? Eu, Ricardo, né? Isso pode e deve variar de vários tipos de restaurantes, mas eu, Ricardo, tenho uma metodologia de que eu entendo o seguinte: um restaurante, ele naturalmente tem os seus carros-chefes. Tem aqueles pratos que já viraram, assim, pratos conhecidos aí do seu negócio. São pratos que as pessoas, às vezes, vão de uma cidade para outra para ir conhecer e comer de novo no seu restaurante ou que ouviram falar. Então, esses pratos é muito difícil de você mudar. Então, pro tipo de restaurante, assim, convencional, eu não aconselho você mudar todo o seu cardápio de tempos em tempos, porque senão você acaba frustrando muitas pessoas. Isso vale muitas vezes para aqueles restaurantes que são mais modernos, contemporâneos ao extremo, que aí, sim, inventam cardápios do zero de tempos em tempos e estão sempre apresentando um novo trabalho, que às vezes tem um chefe assim que é muito conhecido, que está fazendo um trabalho autoral e tal. Esses, sim, acabam mudando o cardápio completamente de tempos em tempos. Para a grande maioria dos meros mortais restaurantes normais, não dá, simplesmente tem pratos que você não vai conseguir tirar do seu cardápio. Então, a cada 2, 3 meses, você deve sim fazer uma revisão dos seus preços, deve olhar e ver como é que tá a alteração de preço. Você não precisa alterar os seus preços a cada 2, 3 meses, mas durante esse tempo, assim, você tem que pegar, olhar todas as suas fichas técnicas, atualizar os preços de acordo com as notas fiscais que são mais recentes, que você tem pago, que você tem feito de cotação e olhar de novo e ver assim, ó, será que os preços aumentaram muito? Será que eles mexeram? Isso é uma análise que você tem que fazer, porque você tem que ligar um alerta naqueles pratos que os insumos aumentaram muito de preço. Isso pode sim ser um fator que vai te atrapalhar muito para você ganhar dinheiro no seu restaurante. Então, fica atento e faz essa revisão de preços a cada 2 ou 3 meses, né? Quanto maior está a inflação, mais curto é esse espaço. Quanto mais estável, menos é necessário que você faça essa análise de preço. Fez essa análise toda de preço? Beleza, atualizou suas fichas técnicas, você vai fazer um cálculo de lucro de cada prato. Faz uma coisa bem simples, tá? Pega o valor que você vende esse prato atualmente
e o custo que a ficha técnica te deu. Daí você vai ter um quê? Um lucro bruto, é o que a gente chama de margem de contribuição. Não é bem isso, porque você tem taxinha do cartão ali, imposto que você tira, mas é uma margem de contribuição bruta, vamos chamar assim, uma lucratividade bruta que você tem em cada prato. Então, isso é uma coisa que você tem que analisar em todos os seus pratos. Então, pega os seus pratos, vê a lucratividade bruta atual desses pratos e faz uma lista. Então, lá em cima vai ter aquele prato que vai ter o maior lucro, lá embaixo vai ter aquele prato que vai ter o menor lucro, tá? Daí você vai pegar e você vai fazer um outro relatório também bem simples. Entra lá no seu sistema, aquele sistema de vendas que você usa no seu restaurante, que tira as comandas e tudo mais, e faz uma listagem. Daí você vê assim, se você tá fazendo a sua análise de 3 em 3 meses, você vê as vendas dos últimos 3 meses, ou então pega e tira uma análise dos últimos 6 meses, você fica um tempo sem fazer essa revisão. O fato é que você precisa pegar uma amostragem de tempo e ver a listagem, né, dos pratos e bota também eles em ordem. Lá em cima aquele prato que mais vendeu e lá embaixo aquele prato que menos vendeu. Então você vai ter duas listas dos seus pratos, uma analisando a lucratividade deles e a outra analisando a saída, o quanto eles vendem, sacou? Então faz essas duas listas e daí você vai ter o próximo passo. O próximo passo é você traçar uma linha na metade e daí vão ter alguns pratos que vão estar da média para cima, que serão os pratos que têm alta lucratividade e vão ter aqueles pratos que têm baixa lucratividade. Faz essa mesma linha em questão de vendas, daí você vai separar aqueles pratos que têm uma alta taxa de vendas, ou seja, que vendem muito, são seus campeões de venda, e lá embaixo você vai ter aqueles pratos que vendem pouco, entendeu? Então você vai fazer uma análise, você vai ver os pratos que vendem muito, os pratos que vendem pouco, pratos que lucram muito, pratos que lucram pouco. Pegando todas as informações, você vai classificar, dar nomes para esses pratos. Aqueles que vendem muito e lucram muito é o que a gente chama de pratos estrela. Isso é a técnica da matriz BCG, tá? E são os seus pratos que são as estrelas no seu cardápio. São os pratos maravilhosos, você não concorda? O prato vende muito, lucra muito, o que você quer mais? Não encosta nele não, deixa ali, tá maravilhoso, tá muito bom. É um prato que tá te trazendo muita contribuição, porque se ele vende muito, ele não deixa seu estoque parado. Se ele lucra muito, ele te traz muito dinheiro. Então, esses aí você não faz nada, agradece a Deus, muito obrigado, e daí você mantém e vai pro próximo. Os próximos são aqueles que vendem muito, mas lucram pouco, o que a gente chama de vaca leiteira. Tem vários nomes aí pra você chamar, mas eles vendem muito e lucram pouco. Esses são os pratos que às vezes você vai até manter naquela lucratividade, porque você às vezes vai criar aqueles produtos que a gente chama de produtos isca, sabe? Não sei se já ouviu falar essa expressão, mas são produtos que de propósito você coloca em um valor que você cobra dos seus clientes um pouquinho mais baixo, para que você atraia novos clientes com aquela super oferta, com aquela super promoção, ou então aquele prato que é impossível da pessoa não querer pegar. E às vezes a partir daquele prato ela consome uma bebida, uma sobremesa e várias coisas assim. Então, se essa é a sua estratégia, você mantém, beleza, faz parte da sua estratégia. Mas se não é, daí ele é um prato que está saindo, vendendo muito, mas não está te trazendo dinheiro. Ele não está te trazendo lucro. Então, o que você faz com esses pratos? Você vai aumentando devagarinho o preço dele para ele passar a te dar lucro. Às vezes, você não vai ter que fazer um aumento gigantesco, sabe? Porque se você fizer muito, ele para de vender e é um problema. Mas você vai ali aumentando gradativamente para ele se tornar um prato estrela, um prato que vende muito e lucra muito. E daí também tem o caso inverso, que a gente chama de interrogação, tem vários nomes aí, mas é o prato que ele não vende tanto assim, mas ele tem um lucro muito bom. Então você tem um problema. Pô, você tem um prato que ele é lucrativo, mas ele tá ali parado. É um prato que ele acaba estragando o seu estoque, né? Porque você precisa fazer o seu estoque girar. Não pode ter um prato que não sai ali. Então, o que você faz com ele? Você tenta entender a fundo o que está acontecendo com isso. Por que não vende isso? Será que está faltando divulgação do seu time? Então você chama o seu time de vendas e daí você chama para ele, ó, vamos vender esse prato e tal. Aí os caras começam a vender e ótimo. Ou às vezes ele não sai porque o feedback dos seus clientes não é muito bom. Às vezes seus garçons falam, não gosto de vender esse prato porque o pessoal não gosta muito, eu nem indico. Então, putz, você tem um problema. Então talvez você tenha que mudar a receita desse seu prato, às vezes até tirar ele do cardápio, mas você tem que entender. E ele tem que, de alguma forma, seja através de uma boa divulgação,
ou às vezes uma foto que você vai dar destaque dele no cardápio, alguma coisa você tem que fazer. Mas você não pode ter um prato que não sai. Um prato que não sai é ruim para você. Você tem que dar um jeito dele sair para que daí você possa aproveitar esse lucro. Você tem também a opção de baixar um pouco o preço. Às vezes ele só tá um pouquinho caro demais, tá? Então tem que ficar atento, entender a causa e tomar alguma ação para que ele passe a vender mais, mas que mantenha te dando lucro. E por fim, você vai ter aqueles pratos que saem pouco e lucram um pouco. E às vezes não tem nem... o pessoal nem se sente muito atraído por eles. Então esses aí, você não tem o que fazer, só tira. Esses são os pratos que você pega. Você, tenho muito carinho por esse prato, tá desde o começo do meu restaurante, mas não vende, não ganha dinheiro. O que você tá fazendo com isso aí? Tira esse negócio, substitui. Daí você pega, tira esse prato e pensa em um outro para lançar, para tentar fazer com que esse novo se torne um campeão de vendas. Mas esse aí nem pensa, vende pouco, lucra pouco, ó. Tchau, adeus, fui, vamos pro próximo. E daí fica muito mais fácil, né? Quando você aprendeu essa matriz, esse jeito diferente de você analisar seu cardápio, você consegue de tempos em tempos fazer essa análise. Eu recomendo. Essa análise faz você aumentar cada vez mais a sua lucratividade de cardápio. Tem que olhar isso de vez em quando, tem que analisar a lucratividade de vendas. Isso é muito importante. É papel de um restaurateur, de um gestor de restaurante profissional, ter um olhar crítico, uma análise séria para essa saída dos seus pratos, para essa lucratividade dos seus pratos. Tem que fazer esse exercício, não foge não, tá? Então, ó, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aí no botão de like. Se não se inscreveu ainda, se inscreve agora, porque eu estou aqui sempre gerando muitas dicas, muitos conteúdos para donos de restaurante. Além das lives, tá? Então tem live aí toda segunda-feira às 7h30 da noite. Então, ó, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, fui!